Você sabia que a pandemia de Covid-19, além de trazer consequências socioeconômicas em todo o mundo, também colocou em risco a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025? Para muitas famílias, a crise representa a perda da renda familiar, a interrupção da educação e o fim de um dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, o de não ser obrigado a vender a sua força de trabalho para sobreviver. E você, profissional da saúde? Sabe o que fazer ao se deparar com essa situação de trabalho infantil? Mas afinal, o que é o trabalho infantil? Então, no Brasil, em 1990, o Ministério da Saúde coloca que o trabalho infantil se refere às atividades econômicas ou de sobrevivência, remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro, realizadas por crianças e adolescentes de até 16 anos, independente da condição ocupacional, com exceção da condição de jovem aprendiz. Por quê? Porque essa é uma questão que é regulamentada, em que os jovens, eles têm os seus direitos garantidos. Os dados mais recentes do IBGE apontam que essas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil têm uma questão de vulnerabilidade social atrelada, ou seja, eles utilizam do trabalho como uma estratégia de sobrevivência ou até mesmo um roubo para conseguir sobreviver, para conseguir se manter vivo. Mas além disso, os dados do IBGE apontam que essas crianças também são responsáveis pelos afazeres domésticos. Então, a população de 38,3 milhões de pessoas de 5 a 17 anos, aproximadamente 50% realizavam tarefas domésticas ou cuidado de pessoas. E isso tem um impacto direto no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, o aprendizado e o desempenho escolar podem ser afetados, tanto como ocorrer a evasão escolar dessa criança. Outras questões que vão ser afetadas o lazer, o tempo para o convívio social, a questão física, a questão mental dessa criança e principalmente a inserção em atividades lúdicas, em brincadeiras que são coisas essenciais para o desenvolvimento nesse período. Para que se possa compreender o trabalho infantil, é importante ter noção dos fatores que levam a criança e o adolescente a iniciar a sua jornada de trabalho tão cedo. Então, a miséria, a pobreza e o desemprego dos pais ou responsáveis é um fator relevante para que esse processo se inicie. Isso porque uma renda familiar baixa faz com que essa criança e adolescente precise completar a renda por uma questão de sobrevivência. Além disso, a falta de acesso a bens, a materiais e a própria maneira como o mercado de trabalho se estrutura são fatores que desencadeiam o trabalho infantil. Por fim, tem uma questão cultural envolvida. O trabalho em algumas sociedades é visto como parâmetro disciplinador, ou seja, ele é formador e uma prevenção para a marginalidade. Então, aqui no gráfico ao lado, nós temos as principais distribuições percentuais para pessoas de 5 a 17 anos, total em situação de trabalho infantil em 2019. Então, nós temos a questão de gênero, nós temos uma questão de cor e raça e se essa criança e esse adolescente é ou não um estudante. Além desses fatores, também há outros que podem levar ao trabalho infantil. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, das 7,3 milhões de meninas e jovens grávidas no mundo, 2 milhões têm menos de 14 anos. A gravidez precoce perpetua o ciclo da pobreza e está estreitamente relacionada a ela, envolvendo fatores como renda, moradia e estrutura familiar. A gravidez precoce pode levar ao trabalho infantil, porque muitas vezes esses pais desse bebê encontram uma grande necessidade de procurar emprego para sustentarem a sua família. A cartilha da primeira infância e gravidez na adolescência afirma que, apesar de muitas mães jovens terem abandonado seus estudos durante a gravidez, muitas delas já estavam fora da escola por algum outro motivo. Outro fator que está relacionado ao trabalho infantil é o trabalho informal. Por conta da baixa escolaridade, muitas dessas crianças que procuram um emprego acabam encontrando aqueles que têm condições perigosas, oferecem riscos à saúde e baixos salários. Alguns tipos de trabalhos informais realizados por essas crianças são o trabalho infantil doméstico, o trabalho nas ruas, o trabalho no campo,
coleta e seleção de lixo, entre muitos outros. O trabalho infantil doméstico é um dos tipos mais comuns de trabalho infantil. Isso ocorre porque esse tipo de serviço é realizado no interior das casas, o que torna essas crianças trabalhadores invisíveis. Por fim, o tipo de trabalho infantil mais perigoso, segundo a Justiça do Trabalho, é o trabalho realizado nas ruas. Essas crianças prestam serviços como vendedores ambulantes, guardadores de carros, serviços em semáforos e transportes, entre outros. Na rua, a criança fica exposta a diversos tipos de perigos, como roubos, ferimentos, agressões, dependência química, desidratação, atividade sexual precoce e entre tantos outros perigos. Você sabia que pesquisas demonstram uma possível ameaça ao combate ao trabalho infantil conquistado em 20 anos devido à pandemia? Estudos apontam uma crise humanitária e sanitária causada pela pandemia do coronavírus, e isso tem reflexo no aumento do trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho, junto com a Unicef, publicaram um relatório mostrando o porquê que a pandemia é uma ameaça ao combate do trabalho infantil. Foram mais de 20 anos trabalhando nesse combate, que teve como resultado uma diminuição de mais de 90 milhões de crianças nessa situação. E a pandemia pode retroceder todo esse trabalho. A pandemia com certeza aumentou a vulnerabilidade social. Esse relatório nos mostra que a cada 1% do aumento da pobreza, aumenta também 0,7% do trabalho infantil. Essas famílias que se encontram em uma situação mais precária, elas precisam aumentar a renda familiar para sobreviverem e buscam nos filhos esse aumento, inserindo eles cada vez mais cedo no mercado de trabalho. O fechamento das escolas também é um fator importante. As escolas não estão mais funcionando de forma presencial, mas sim remota. E visto que muitas crianças não têm acesso à internet ou um computador dentro de casa, elas ficam desamparadas. E na busca por tentar ocupar esse tempo em que deveriam estar nas escolas, as famílias optam por colocá-las no mercado de trabalho, também como uma forma de aumentar a renda. As empresas elas também sofrem com a pandemia e buscam diminuir os gastos, diminuindo as vagas de emprego, diminuindo os salários. Questões sempre foram fatores de risco para o aumento do trabalho infantil, mas talvez agora na pandemia mais famílias estejam em situações vulneráveis e esse número pode aumentar. Esse relatório da Unicef traz algumas medidas para o combate do trabalho infantil após a pandemia, como a expansão da proteção social, o acesso facilitado ao crédito, recursos para a inspeção do trabalho e medidas para fazer com que essas crianças que estão fora da escola voltem assim que possível. E o que os profissionais de saúde devem fazer nesses casos? Primeiramente, é necessário saber que todo profissional de saúde deve fazer a notificação compulsória, mesmo em caso de suspeitas de que a criança ou adolescente está exposto em situação de trabalho infantil. Assim, é possível auxiliar no direcionamento das políticas públicas relacionadas à erradicalização do trabalho infantil e da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Na ficha, deve-se constar o código do CID 10AY96, circunstâncias relativas a condições de trabalho. Assim, ao se deparar com uma situação de trabalho infantil, o profissional de saúde deve acolher aquela criança ou adolescente, fazer o atendimento em saúde e, em seguida, fazer a notificação compulsória. Depois, é necessário fazer encaminhamentos da criança ou do adolescente para centros de referência, como o CAPS-I, o CRAS, fazer denúncias no Sereste ou nos conselhos tutelares ou outros órgãos que dão esse suporte. E para mais informações, você pode acessar o site livredetrabalhoinfantil.org.br.